exatamente essa. A administração pública, estando eventualmente envolvida num determinado contrato, poderia resolver a sua disputa por meio de arbitragem, e aí começou a haver uma discussão. Verdade, porque muitos diziam que aí deveria haver uma inarbitrabilidade subjetiva. Quer dizer, estando presente a administração pública em qualquer um dos seus três níveis, direta ou indireta, não cabia arbitragem. Outra parte dizia não, não é uma coisa geral. A administração pública pode participar de arbitragem, desde que nós estejamos diante de direitos disponíveis. E aí a questão era saber o que era direito disponível quando a administração pública estivesse envolvida. Aqui no Brasil, a ideia de que toda vez que a administração pública está envolvida em alguma coisa, gera a inarbitrabilidade, porque gera a indisponibilidade do direito, era alguma coisa mais ou menos estabilizada na sociedade. Foi difícil convencer as pessoas de uma diferença substancial entre o interesse primário e o interesse secundário, sabendo-se então que o interesse secundário era perfeitamente possível, quando isso estivesse envolvido, que as questões fossem mandadas à via arbitral. Mas vocês imaginem, a partir de 1996, quando a lei foi promulgada, estas questões eram questões menores em relação à lei de arbitragem. Nós estávamos enfrentando ali uma questão muito maior, que era a de inconstitucionalidade, um incidente de inconstitucionalidade criado no Supremo Tribunal Federal, que só foi resolvido em 2001. Então, o problema da administração pública ficou um pouco dormente ali, até que se encontrasse um momento melhor para que ele fosse tratado. Mas aí começou a haver também uma reação do Tribunal de Contas da União, que exigia uma autorização expressa para que a administração pública pudesse se envolver em arbitragem. E nós, arbitralistas, respondíamos, mas a autorização expressa está na Lei 9.307, que determina que todos os direitos disponíveis podem ser objeto de solução, todas as disputas ligadas a direitos disponíveis podem ser objeto de discussão pela via arbitral. Bem, ficamos nessa toada até que o Superior Tribunal começou a interferir por meio dos recursos especiais que foram chegando à Corte Superior. Primeiro, que lá aportou, dizia respeito às sociedades de economia mista. Olha, para mim era incrível isso, né? Mas tinha gente que sustentava que nas sociedades de economia mista não poderia haver arbitragem, a não ser que houvesse autorização legal. E eu insistia que as sociedades de economia mista, embora participem do regime de participação do Estado na economia de maneira geral, o regime dessas sociedades é o regime da lei 6.404, quer dizer, da lei de sociedades anônimas. Então, não tinha cabimento nem fazer a pergunta. É claro que caberia a arbitragem para estas sociedades que, apesar de fazerem parte da estrutura do Estado, recebem tratamento das sociedades comerciais, as sociedades anônimas de maneira geral. Bom, isso foi estabilizado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, finalmente deu-se o aval. E seguiram-se a esta decisões também que tratavam de autarquias, de sociedades estatais, totalmente de propriedade do Estado, do município, da União, que seja, de tal maneira que, pouco a pouco, o Superior Tribunal de Justiça foi lapidando esta questão. Até que nós chegamos em 2013, quando o Senado da República acabou montando uma comissão para a atualização da lei de arbitragem e da lei de mediação. Aliás, isso é muito engraçado, porque o nome da comissão era este mesmo, né? Comissão para a atualização da lei de arbitragem e de mediação. Quer dizer, supunha-se lá no Senado, não sei porquê, que havia no Brasil uma lei de mediação e que tinha que ser atualizada. Os senadores não sabiam que não existia lei de mediação, que ela tinha que ser criada. Também os senadores não tinham a menor ideia que havia uma diferença ontológica entre árbitros e mediadores. Quer dizer, um e outro não tem ligação nenhuma. Quer dizer, qual é o motivo que mandava juntar pessoas que conheciam bem a arbitragem e que também deveriam tratar de mediação e vice-versa?
Bom, essa história é uma história longa que a gente conta um outro dia, mas essa comissão foi montada com acho que 5 ou 7 pessoas no início, e a sociedade civil ficou tão preocupada com isso, porque a gente sabe o que é que entra no Congresso Nacional, mas nunca sabe o que é que sai. Então começou a bater o medo de que o Congresso Nacional prestasse mais um dos tantos desserviços que presta à nação. Então ficamos preocupados, falando, não, peraí, vamos ver como é que isso vai acontecer, porque se de repente o Congresso Nacional resolve interferir com a lei de arbitragem que está dando certo neste país, nós vamos ter um problema, não vamos ter uma solução. O resultado é que essa comissão passou de 7 para 11, depois para 15, depois para 17, 18, 21 pessoas, quer dizer, mais um presidente. O que houve de melhor nessa comissão? A presidência, que foi do ministro Salomão, que fez jus ao nome. Realmente ele conseguiu salomonicamente dirigir uma comissão que era tão heterogênea como é possível imaginar. Primeiro porque era composta de pessoas que estavam ligadas à mediação e à conciliação e pessoas que estavam ligadas à arbitragem. E dentre estes havia vários graus de conhecimento, as pessoas conheciam bem esses dois. Enfim, um diálogo bastante difícil. E, apesar disso, nós conseguimos tirar de lá um anteprojeto de lei de mediação, que acabou depois se transformando na lei de mediação, e uma emenda à lei de arbitragem, que foi a lei 13.129, que acabou trazendo algum benefício, porque, afinal de contas, esta comissão acabou só encampando ideias que estavam mais ou menos estabelecidas, ou bem estabelecidas, pela doutrina e pela jurisprudência. Entre estas ideias estava exatamente a ideia de que devia ser autorizada expressamente a arbitragem envolvendo a administração pública. Então, para que todos ficassem sossegados e não houvesse mais qualquer dificuldade por conta do Tribunal de Contas, a comissão sugeriu que fosse acrescentado o parágrafo 1º no artigo 1º da lei, para dizer que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ufa, agora o Tribunal de Contas da União pode ficar sossegado, porque nós pusemos de maneira absolutamente clara a autorização para que a administração pública pudesse inserir cláusulas compromissórias nos seus contratos ou celebrasse compromissos arbitrais quando houvesse um litígio que dissesse respeito a controvérsias, dissesse respeito a direitos disponíveis. Bom, mas por que essa preocupação, então, a esta altura, em 2013? A lei de 2000, lembre-se, o anteprojeto é de 2013, desta comissão. A lei é de 2015, quer dizer, a tramitação no Congresso Nacional, primeiro no Senado, depois na Câmara dos Deputados, demorou lá 1 ano e meio, um pouco mais que isso. Mas, enfim, conseguimos fazer com que a lei de arbitragem passasse incólume por esta revisão, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E esse dispositivo agora permite que a administração pública empregue a arbitragem. Mas devia ter um motivo para isso, né? Claro, vejam só, a administração pública percebeu que não tinha como sustentar a hipótese de não se envolver com a arbitragem, especialmente quando estava planejando um desenvolvimento importante de contratos ligados à infraestrutura de maneira geral. Quer dizer, quem quer participar de uma PPI ou de uma PPP, de uma parceria público-privada, ou participar de negócios que são, de alguma maneira, ligados a investimento e financiamento, não pode supor que o financiador estrangeiro ou que aquele que vai transferir tecnologia, que provavelmente também não é brasileiro, vai querer resolver eventuais litígios com a justiça brasileira. Olhem, não se enganem, não há aí nem preconceito contra a justiça brasileira, nem um ataque à qualidade das decisões que os nossos magistrados são capazes de gerar. Existe apenas uma desconfiança que é natural do estrangeiro que vem eventualmente resolver seus problemas exatamente no lugar que ele não conhece.
Da mesma maneira que nós não gostaríamos também de empresa brasileira envolvida no Iraque, empresa brasileira envolvida em Angola, de ser julgado qualquer conflito na justiça local. Nós queremos alguma coisa que soe neutra em relação àquele que não conhece as injunções locais. Nada mais justo, nada mais razoável. A arbitragem é um mecanismo próprio exatamente para dar este tom de neutralidade e esta segurança para negócios que envolvem atores internacionais. Então, já que queríamos desenvolver estas parcerias, já que queríamos desenvolver estes investimentos, nada mais natural do que se permitir a um dos parceiros, que naturalmente seria a União, seria um Estado, eventualmente seria até um município, permitir que estas entidades se envolvessem diretamente em arbitragem. A arbitragem, portanto, para a administração pública foi uma necessidade. É que o Estado quis desenvolver arbitragem para poder participar dela por esponte própria, por vontade própria, porque lhe bateu na cabeça que essa seria uma ótima forma de resolver litígios. Foi uma necessidade, antes de mais nada. Agora, o nome de falar boas vantagens, porque ele teria um interlocutor válido, alguém que realmente presta atenção naquilo que importa para um contrato administrativo, porque os juízes estão assodados de trabalho. Quer dizer, eu não sei aí em Manaus se os juízes também têm essa sobrecarga de trabalho absurda que nós vemos aqui para os nossos juízes de primeiro grau na comarca da capital, por exemplo. Enfim, o Estado de São Paulo é o Estado que responde por 25% do movimento judiciário do país inteiro. E é claro que os juízes de primeiro grau aqui sofrem exatamente as consequências desse movimento judiciário brutal. Então, o juiz de São Paulo tem ali em mãos um contrato bilionário extremamente sofisticado. Quanto tempo ele tem para se ocupar deste contrato sofisticado? Qual é a gana que esse juiz vai ter de ler uma grande quantidade de papéis? Qual é a possibilidade que esse juiz vai ter de escutar todas as dezenas de testemunhas que eventualmente vão ser ouvidas para melhor instrução deste caso? É humanamente impossível que esse juiz possa dedicar uma quantidade grande de tempo para um caso complicado como este. E mais, nem sempre esse juiz é especializado nesse tipo de controvérsias. Ora, o árbitro é um interlocutor válido e preparado exatamente para essas questões. Por que ele é válido e preparado? Porque as partes acham que ele é válido e preparado. São elas que escolhem os árbitros. Então, se tiver alguma coisa errada com o julgamento, já é fácil encontrar o culpado. São as partes que escolheram mal os julgadores. Agora, se eu tenho uma sentença ruim de primeiro grau, uma sentença ruim no tribunal, quem é que eu vou culpar? Deus, né? Porque, afinal de contas, o juiz natural é aquele que Deus manda. E Deus não é uma pessoa necessariamente generosa. Se eu tiver de bom humor, a minha causa sofisticadíssima de contrato administrativo vai cair em primeiro grau na mão de um doutor em direito administrativo. E em segundo grau, a Câmara Julgadora vai ser composta de professores de direito administrativo ou de professores de direito civil. Agora, se o juiz, se Deus estiver com raiva de mim, vai mandar aquela causa para um juiz que está naquele momento numa vara civil, mas que é doutor em direito de família. E o tribunal vai me julgar, então são 3 ótimos juízes, todos eles doutores, mas professores de direito tributário. Ou seja, não entendem nada daquele meu negócio. Com arbitragem, isso só acontece por culpa dos próprios advogados, das próprias partes, que escolhem mal os seus interlocutores. Mas a chance de eu conseguir discutir bem um contrato sofisticado é maior do que a chance que eu tenho de fazer a mesma coisa num juízo escolhido aleatoriamente e passar por várias instâncias, né? Primeira, segunda, tribunais locais, depois vou para o Superior Tribunal. Essas causas normalmente vão parar no Superior Tribunal de Justiça, quando não no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu tenho ainda que enfrentar um percurso longuíssimo que pode superar os 10 anos para uma causa um pouco mais complicada. Às vezes supera até mesmo uma encarnação, porque esses contratos são contratos sofisticados, os processos são naturalmente demorados e eu posso contar agora em dezenas de anos, eventualmente, para resolver uma questão que precisava de uma solução mais urgente. Eventualmente, dá-se ali uma liminar e depois aguarda-se uma eternidade
para a finalização do processo. Isso não convém nem para o setor privado, muito menos para a administração pública. Então, a arbitragem, neste ponto, pode ser um ótimo achado, uma ótima fórmula para resolver essas controvérsias sofisticadas e que precisam de uma decisão mais atenciosa e, quem sabe, uma decisão mais rápida para que os jurisdicionados também consigam resolver os seus problemas, para que essa disputa não afete a sociedade. Gente, cada vez que a gente tem uma disputa grave, que envolve, por exemplo, uma concessionária de um porto, uma concessionária de uma rodovia, está prejudicando a população. Enquanto não desata aquele nó, o porto não funciona bem, a estrada está se deteriorando, a via férrea não se amplia. Portanto, especialmente nas questões de infraestrutura, a demora é corrosiva. E a arbitragem é um bom remédio para esta excessiva duração dos processos. Então, o Estado entra na arbitragem porque precisa. E agora que entrou, está percebendo como esta solução arbitral pode ser útil e pode ser importante a obtenção de um julgamento mais técnico, mais atencioso e mais rápido. Bom, mas nem tudo são flores, né? Que quando o Estado entra na arbitragem, eventualmente eu tenho um new player para o qual a arbitragem não foi dimensionada. Quer dizer, quando a gente pensou em arbitragem, não pensou na administração pública. E quando ela entra na administração, ela traz os seus problemas. A própria lei de arbitragem, desde logo, já detectou dois problemas que ela tentou resolver no parágrafo 3º do artigo 2º, também inserido pela Lei 13.129, de 26 de maio de 2015. E diz ali, a arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Vamos começar examinando esses primeiros requisitos, que são, na verdade, problemas que a lei tenta resolver. O primeiro princípio é o de aplicação, é de que a arbitragem será sempre de direito. Não sei se vocês leram corretamente esse dispositivo. Ninguém disse aqui que a arbitragem será de direito brasileiro. Está dizendo que será de direito. Pode ser um direito estrangeiro. Por que que o legislador não quis arbitragem por equidade? Porque é disso que nós estamos falando. Quer dizer, na verdade, envolveu a administração pública direta ou indireta, não pode haver julgamento por equidade. Julgamento por equidade. Isso quer dizer julgamento com equidade substitutiva, aquela que pode afastar a aplicação de uma lei. Então, os árbitros vão julgar segundo aquilo que parece ser mais justo, aquilo que parece ser mais adequado para o caso concreto. Significa dizer que eu posso empregar a lei brasileira ou num contrato entre o Brasil e o Paraguai, nada impediria que as partes fixassem, mesmo com a presença da administração pública, a aplicação da lei paraguaia. Mas o que eu não posso é julgar por equidade, com afastamento de qualquer direito posto. O que se espera, portanto, é previsibilidade para o julgamento. Daí a ideia de que a arbitragem tem que se processar com a aplicação de algum direito nacional. Vocês vão ver, entretanto, que quando a questão passa para o âmbito da infraestrutura, o legislador já é mais cuidadoso. Ele diz que a arbitragem deverá aplicar o direito brasileiro e não mais aplicação apenas, pura e simplesmente, de um direito. Já é uma outra qualificação. A aplicação do direito brasileiro vai além da aplicação do direito. Mas, lembrem-se, na lei de arbitragem, nós não estamos falando da arbitragem só de infraestrutura, nós estamos falando da arbitragem, qualquer arbitragem envolvendo a administração pública, pode ser em qualquer outra matéria. Garantia para o Estado é que a arbitragem seja uma arbitragem de direito e não uma arbitragem por equidade. Faço uma distinção entre arbitragem por equidade e arbitragem com equidade. Toda arbitragem é équa, como todo julgamento deve ser équo. Arbitragem com equidade significa que o julgador vai aplicar a equidade complementar.
que é natural de qualquer ordenamento jurídico. Pensem, quando vocês falam em alimentos, por exemplo, o legislador vai aplicar a lei quando fixa alimentos, né? Mas ele vai fixar alimentos levando em consideração um parâmetro aberto que é colocado pelo próprio direito posto, pelo direito material, que diz que eu vou fixar os alimentos de acordo com a necessidade de quem pede e com a possibilidade de quem paga. Pensem em outro exemplo, né? Multa. O Código Civil, o artigo 415 e 13 do Código Civil, permite a redução da multa. Não diz redução enquanto. Diz, olha, se a multa for muito alta, o julgador pode reduzir esta multa a parâmetros que julgar adequados. São normas abertas que permitem o julgamento com justiça, com equidade, de acordo com o caso concreto. Mas essa equidade não substitui a aplicação do direito posto, completa o direito posto. Já o julgamento por equidade é um julgamento de equidade substitutiva. Eu tiro de lado a lei e digo, olha, para este caso, a solução mais justa é esta que eu vou ditar agora. E não estou obrigado a aplicar lei nenhuma. É sentar num barril de pólvora, né? Porque sabe lá que decisão virá com um julgamento por equidade. Cuidado para colocar essa cláusula nos contratos que não envolvam a administração. Com a administração não pode, mas mesmo fora do âmbito da administração, cláusulas muito perigosas, né? É acreditar na própria sorte e é dar um cheque em branco para os julgadores. É um problema, tomem cuidado. Mas, enfim, a legislação foi clara. Julgamento envolvendo a administração pública não pode ser julgamento por equidade, tem que ser julgamento de direito. E tem que haver publicidade. O julgamento a arbitragem que envolva a administração pública respeitará o princípio da publicidade. Bom, como é que é isso de respeitar o princípio da publicidade deste processo arbitral que envolva a administração pública deverá ser um processo público? Então, todo mundo pode assistir à audiência, ouvir a inquirição das testemunhas, ter acesso a todos os atos do processo. Olha, em primeiro lugar, quem tem que gerenciar aquilo que o público vai saber acerca da arbitragem é a própria administração pública, que tem obrigação de transparência. É por isso que esse dispositivo está aqui. Constitucionalmente, a administração sempre deve contas, deve satisfações. Então, ela tem que dar as informações necessárias. E essas informações serão dadas na medida em que a lei que trata de informação pública permite e determina que os órgãos públicos informem tudo que estão fazendo. É claro que a própria lei delimita essas informações, aqueles dados que não sejam sensíveis. Então, se eu estou discutindo, por exemplo, um contrato de transferência de tecnologia nuclear que deu errado, eu tenho uma agência que trata deste tema e tenho o fornecedor desta tecnologia que não funcionou. É claro que eu não vou poder divulgar todos os termos do contrato, que podem ser termos sigilosos, não vou deixar à amostra todas as informações a respeito da usina nuclear, que eventualmente é objeto de construção, porque isso pode comprometer a segurança nacional. Então, a própria lei é que delimita quais são as informações que serão colocadas a público. E é claro que não vai haver esse tipo de interferência de uma multidão comparecendo numa audiência. Eu vou divulgar posteriormente os atos que vão sendo praticados. Nós ainda não temos uma regra muito clara a respeito de como é que vamos deixar todos os atos da arbitragem ao conhecimento do público. Mas só para que vocês vejam onde é que esta publicidade pode chegar. Nas arbitragens de investimento, que são também públicas, porque interessam a população de um determinado país, onde um empreendimento está sendo desenvolvido, e onde se acusa de o Estado eventualmente não ter dado a este empreendedor aquelas garantias que havia prometido,
comprometido e, portanto, o empreendimento pode fracassar, isso interessa, portanto, ao país inteiro. Nestas hipóteses, muitas vezes o julgamento é transmitido por streaming. Quer dizer, hoje em dia é muito fácil fazer isso, né? Eu estou numa sala fechada, com testemunhas, com as partes, etc., e eu estou transmitindo todos os atos desse julgamento pela internet, para quem quiser eventualmente ouvir. Talvez vocês já tenham visto, por outro lado, é um filme, é um romanceado, mas de qualquer maneira dá uma ideia do que pode ser a publicidade. Aquele filme The Golden Lady, já viram isso, esse filme? É um filme em que o Estado austríaco está litigando por conta de uma obra de arte, que era até uma obra do Klimt, que era até para os austríacos extremamente cara, representa até a arte em um determinado período da Áustria, e era uma obra que chegou às mãos do governo austríaco por conta de uma expropriação que foi considerada inadequada, ilícita, de uma família que, na época do nazismo, teria sido expropriada de todos os seus bens. A herdeira desta família reivindica este quadro. Depois, por uma série de injunções, resolver o tema por uma arbitragem, que foi realizada em Viena. E o julgamento é feito em público mesmo. Então, usaram lá um belíssimo teatro, os advogados fazem ali as suas perorações, estão sentados, ouvindo isso tudo diante de um público de sei lá quantas dezenas de pessoas. Era público, todo mundo podia ir lá e assistir, porque era uma coisa que interessava o Estado austríaco. E nós não vimos nada parecido com isso nas arbitragens que envolvem a União, que envolvem autarquias, que envolvem agências, que envolvem os estados, eventualmente federados, suas autarquias ou eventuais fundações, ou até uma ou outra prefeitura, um ou outro município. Ainda não aconteceu nada parecido, mas é claro que já estão começando a aparecer os pedidos de abertura de documentos. E, normalmente, a própria entidade pública dá as informações, ou então, quando há um acordo prévio a respeito disso, ou quando há uma determinação legal, as próprias câmaras acabam fornecendo as informações que são liberadas para conhecimento público e deixam restritas certas informações quando elas podem ser tidas como sensíveis. Então, pouco a pouco, vai se chegando aí a uma contextualização razoável de como é que a gente pode fazer para divulgar informações sem que ninguém se sinta prejudicado e cumprindo aqueles ditames constitucionais. Bom, estas são as determinações da lei. Mas agora, aos poucos, a legislação tanto federal como estadual, vai refinando esta arbitragem públicas, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, e vale a pena a gente dar um passeio, por exemplo, por uma lei recente, na verdade é um decreto, o decreto 10.025, que regula, no âmbito federal, a arbitragem para dirimir litígios que envolvem a administração pública federal, no setor portuário, transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário. É um decreto importantíssimo porque ele trabalha com as arbitragens num setor onde as arbitragens estão efetivamente ocorrendo. Então, vamos ver quais são os problemas que esta legislação especificamente cria para as arbitragens ligadas à infraestrutura, ao setor de infraestrutura. A primeira coisa que se nota aqui é que as regras de direito que serão utilizadas nessas arbitragens é a legislação brasileira. Então, o legislador aqui foi além do que nós vimos agora na lei de arbitragem. Não é só arbitragem de direito, é arbitragem de direito brasileiro. Bom, então aqui já temos um refinamento desta regra. Depois, o lugar da arbitragem. A arbitragem será realizada na República Federativa do Brasil e em língua portuguesa. Duas questões importantes. Lugar da arbitragem. Os atos da arbitragem podem ser realizados no lugar em que as partes determinem. A sentença, para que ela seja considerada brasileira, tem que ser proferida em território nacional. Então, quando a lei de infraestrutura trata de arbitragem será realizada na República Federativa do Brasil, será que a lei, que o decreto está querendo dizer que a sentença será proferida aqui,
de tal maneira que a arbitragem seja considerada brasileira, a sentença arbitral seja considerada brasileira, pelo artigo 34 da Lei de Arbitragem, ou está dizendo que nenhum ato pode ser realizado fora do território nacional? Ora, se for a última a interpretação, a mais correta, nós estamos criando um entrave bastante ruim para a arbitragem ligada à infraestrutura. Imaginem um empreendimento binacional, em que metade das testemunhas estão aqui, metade das testemunhas estão no Paraguai. Será que eu só posso ouvir as testemunhas do Brasil? Vai ficar caríssimo isso, né? Será que, se eu tiver que periciar, por exemplo, a parte do empreendimento que fica fora do país? Imaginem, hoje os empreendimentos de infraestrutura são localizados todos aqui, mas nada impede que eles existam em zonas fronteiriças com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Venezuela, com a Colômbia. Como é que nós vamos inspecionar estes atos? Só posso fazer isso no Brasil? Eu estou entendendo que é mais razoável que esse dispositivo seja interpretado de maneira restritiva. O que o legislador quis é que a sentença fosse proferida no Brasil, de tal maneira que nós tivéssemos uma sentença nacional. Isto é absoluto. Mas alguns atos, até por facilidade da própria arbitragem, certamente poderão ser praticados no exterior. E outra coisa é a língua brasileira. Olha, todo mundo adora a língua brasileira, todo mundo sabe que a língua brasileira é falada por muitos países, são, sei lá, uns dizem que são 350 milhões de lusófonos, outros dizem não, é meio bilhão, eu não sei, eu não contei, mas o fato é que o português não é uma língua internacional. Então, se nós tivermos uma contratação com um chinês, o que acontece com muita frequência, se nós tivermos uma contratação com um dos nossos vizinhos hispânicos, certamente não vamos usar o português como a língua da arbitragem. Awkward, um processo extremamente esquisito. Ele não vai ter segurança em usar uma língua que ele não domina. Normalmente, a língua franca é o inglês. E, portanto, em arbitragens internacionais, é usual adotar a língua inglesa. É possível adotar a língua inglesa numa arbitragem de infraestrutura? O legislador está dizendo que não. Mas adotar a língua portuguesa não quer dizer que este seja o único idioma a ser adotado na arbitragem. Então, a solução para evitar um impasse é fazer uma arbitragem bilíngue. Quer dizer, o português é a língua da arbitragem e também vai ser empregada a língua inglesa, de tal maneira que todos os atos vão ser praticados colunados, né? Em português e em inglês. Bom, é mais complicado? É mais difícil? Eu não tenho dúvida que é mais um trabalho. Mas notem, isso é muito mais confortável para o contratante estrangeiro. E nós precisamos tornar a arbitragem brasileira confiável para atrair investimentos. Portanto, esta interpretação que eu estou fazendo de uma tentativa, né, de modular um pouco esta rigidez que o legislador parece ter adotado, pode ser confortável até em termos de mercado. Uma arbitragem bilíngue é perfeitamente adequada e está dentro da proposta da lei, desse decreto 10.025, que regula arbitragem e infraestrutura. Depois, a lei também fala das informações sobre o processo arbitral que serão públicas, mas ressalvadas aquelas necessárias para a preservação do segredo industrial, segredo comercial e aquelas que são consideradas sigilosas pela legislação brasileira. Está perfeito, sem nenhum problema especial. Uma outra determinação desse decreto é que a arbitragem será preferencialmente institucional. Por que isto? Nós sabemos que a arbitragem pode ser institucional ou ad hoc. Ela é institucional quando eu tiver uma câmara de arbitragem, um centro de arbitragem que administra o processo arbitral. Ora, a maior parte das arbitragens no Brasil hoje são arbitragens institucionais. O motivo é simples. Estas entidades que administram a arbitragem, elas têm procedimento próprio, normalmente elas têm até uma sede e oferecem, portanto, as salas de reunião, a estrutura necessária para o manejo do processo arbitral, tudo aquilo que é necessário para realizar atos presenciais, quando eles voltarem um dia desses a existir, quem sabe. Então, é claro que isso é tudo muito confortável para partes que nem sempre estão habituadas à arbitragem ou nem sempre estão preparadas
para desenvolvimento desses atos arbitrais. Então, a administração pública está mais disposta a integrar-se a estes órgãos arbitrais, que já tem até um procedimento próprio, o que é muito confortável. Não proíbem, percebe? Olha o advérbio, preferencialmente. Não proíbe a arbitragem ad hoc, mas recomenda que a arbitragem seja uma arbitragem institucional. Bom, aí nós temos um problema, né? Porque se a arbitragem será institucional, como é que eu vou escolher a Câmara de arbitragem mais adequada para resolver aquelas controvérsias? Como é que eu vou licitar uma Câmara arbitral? Não tem o menor cabimento, né? Ver qual é a Câmara que me dá o melhor serviço pelo menor valor. Não é disso que se trata. Nós temos que ter câmaras que tenham a capacidade de gerenciar processos de alto coturno, são processos complicados. Então, eu preciso ter uma Câmara que esteja habituada a gerenciar processos que, eventualmente, podem, por conta da divulgação na mídia, podem gerar necessidade de produzir informações, de dar instalações suficientes para uma quantidade grande de pessoas, as equipes que vão trabalhar nessas arbitragens, advogados, representantes de parte, peritos, auxiliares de tecnologia, eventuais psicólogos, é muito comum que eles acompanhem também grupos de advogados, quer dizer, cada vez mais esses grupos estão se requintando. Então, eu tenho que ter uma estrutura que dê conta de acomodar essa gente toda. É claro, portanto, que é melhor selecionar as câmaras. Então, o que é? A maior parte das entidades que trabalham com arbitragem ligadas à administração pública, que a maior parte das entidades já percebeu, é que terão que se submeter a um processo de habilitação, a um processo de aprovação, a um cadastro. Então, estas câmaras interessadas em prestar serviços para a União, para os estados, para os municípios, ou seja, administrar arbitragens em que essas entidades ou as entidades da administração indireta estejam ligadas, já sabem que vão ter que, eventualmente, submeter a um cadastro. Esses cadastros, eles normalmente vêm previstos nos diversos diplomas legislativos, tanto na esfera federal quanto nas estaduais, como a gente vai ver, que estabelecem alguns requisitos. Neste decreto de infraestrutura que eu estou analisando com vocês, existe ali algumas exigências para o cadastramento de órgãos arbitrais. Por exemplo, está em funcionamento regular como Câmara Arbitral há no mínimo 3 anos, ter reconhecido idoneidade, competência, especialmente experiência na condução de processos arbitrais de maneira geral, possui regulamento próprio e disponível em língua portuguesa. Então, todos esses critérios são necessários para o credenciamento. E a escolha da Câmara, ela vai recair, eventualmente, de acordo com os critérios que forem fixados entre as próprias partes. Ou, diretamente, as partes já escolhem uma dessas câmaras credenciadas para eventual solução de litígios daquele contrato, um contrato licitado, por exemplo, ou então utilizam um critério, como é muito comum aqui em São Paulo, que as câmaras são cadastradas e permite-se ao demandante, que normalmente o agente privado, que escolha, na hipótese de haver um litígio qualquer, alguma destas câmaras cadastradas para administrar a arbitragem. Eu, em termos de previsibilidade, acho que é muito mais interessante que o próprio contrato já preveja qual é a Câmara que vai ser escolhida de comum acordo na hipótese de haver um litígio. Assim, as partes já sabem qual é a Câmara a que devem recorrer quando houver um acidente qualquer de percurso no contrato que envolva a administração pública. Mas isso fica a critério das partes e a critério também de cada uma das entidades públicas que eventualmente podem ter que participar em arbitragem. Alguns estados resolveram criar uma mecânica diferente.
estão cadastrando, portanto, algumas câmaras, nunca são muitas câmaras, porque aquelas que atendem esses requisitos todos, essas exigências, não são tantas assim, e, portanto, resolve-se, de alguma maneira, o problema de escolher a Câmara sem ter que imaginar um processo de licitação que seria muito pouco produtivo, né? E também não haveria uma escolha aleatória, haverá alguns critérios para que uma Câmara possa eventualmente servir à solução de um determinado litígio. Mas aí tem um problema subsequente, que é o custo dessa arbitragem. Porque se eu vou a um órgão arbitral institucional, naturalmente eu tenho um problema para resolver, que é o pagamento das custas dessa Câmara, né? Quando a administração pública vai ao processo estatal, não paga nada. Então, eles estão acostumados, a administração está acostumada com essa benesse de promover demandas ou, eventualmente, responder demandas sem ter que pôr a mão no bolso. Na arbitragem, a Câmara de Arbitragem não vai trabalhar gratuitamente. Por outro lado, a administração pública não tem um budget, não tem um orçamento pronto já, disponível e preparado para poder pagar as eventuais custas de uma arbitragem. Então, como é que as coisas vão se processar? A forma que esta lei de infraestrutura tratou o problema e a forma como a maior parte das legislações que trataram de arbitragem envolvendo a administração pública resolveu dimensionar o problema da nomeação do pagamento das custas, foi determinar que o adiantamento é feito sempre pela parte contrária, pela parte privada, que, pela nossa experiência, pelo menos por enquanto, é a parte que vai começar as arbitragens. Quer dizer, raramente você vai ter a administração pública iniciando uma arbitragem. Agora, vejam só, estas regras de pagamento de custas serão antecipadas pela parte privada e elas tratam de todas as entidades que administram, que trabalham com a infraestrutura e são componentes da administração pública. Não se esqueçam que estão ali também inseridas as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que têm um regime econômico diferente. Será que para elas também vai se aplicar este regramento que o adversário deve fazer antecipação de custas? Eu tenho defendido que não. Embora a legislação seja geral e ela trate, portanto, da administração pública, nós sabemos, pelo Decreto-Lei 200, que a administração pública vai desde a União até uma autarquia municipal, até uma empresa pública municipal, até uma empresa de economia mista. Tudo isso faz parte de administração pública. Então, a gente precisa tomar cuidado. Aquelas que têm regime próprio e têm, portanto, e não trabalham, portanto, com regime orçamentário, terão que efetuar o pagamento das suas despesas de maneira usual. As entidades da administração direta, estas sim, e aquelas ligadas às autarquias e às agências, que são autarquias também, estas sim, poderão eventualmente estar sujeitas a esta regra de adiantamento pelo adversário. É preciso contemporizar um pouco para que o regramento e afaste o particular da arbitragem. Afinal de contas, toda esta estrutura está sendo colocada à disposição da administração pública exatamente para atrair mais investimento e mais investidores. Portanto, nós não podemos assustar estes investidores. Agora, é natural também que, na medida em que a entidade privada já saiba que terá que adiantar as custas do órgão arbitral e as despesas com a arbitragem, na hipótese de haver um litígio, é natural que isto aumente também o custo Brasil, quer dizer, o custo de transação. Se eu sou particular, estou fazendo uma licitação para, eventualmente, ganhar um contrato com a administração pública, tem que fornecer o meu preço, é claro que no meu preço também vou levar em consideração que, se eu tiver que brigar, eu vou ter que sustentar este litígio durante o processo arbitral. Isso tudo é custo para mim. Claro que também isso vai aumentar o preço. Então, é claro que esse dispositivo ele tem uma repercussão econômica relevante no momento em que se imagina preço de um contrato público. Mas essa é a única solução que foi encontrada, desculpe, que foi encontrada pela administração pública para
resolver o problema de acesso a esta justiça privada, porque senão as entidades de direito público interno, essas que são os estados, os municípios, a União, elas não teriam condições de iniciar uma arbitragem, porque não tem como pagar nada, não tem orçamento. Se não tem orçamento, tem como fazer pagamentos de caráter eventual, aleatório. Pois então, resolveu-se desta maneira, parece adequado. Agora, o problema de nomeação de árbitro, porque, olha só, quando o particular vai nomear um árbitro, vai escolher de maneira geral aquele que melhor convenha aquela causa, vai escolher o sujeito que conheça bem aquela matéria, e reputação ilibada, idoneidade, que tenha tempo. É uma questão de gosto de cada litigante. A administração pública tem uma série de problemas, porque os impedimentos com a administração pública são múltiplos. Então, imagine só, eu vou ser eventualmente considerado pelo Estado de São Paulo para ser árbitro numa questão que envolva o Estado de um lado e uma concessionária de outro lado. O que o Estado vai exigir de mim de revelação? Eu tenho que, eventualmente, mostrar ao Estado qual é a ligação que eu tenho com todas as suas autarquias, empresas públicas, todas aquelas entidades que, direto ou indiretamente, estão ligadas ao Estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, para ter uma ideia, são algo em torno de 50 entidades, empresas públicas, autarquias. Então, eu vou ter que fazer uma checagem de conflito considerável. Eu sou advogado, quer dizer, dificilmente eu não vou ter alguma demanda que não envolva o Estado de São Paulo, até para anular uma multa de trânsito ou uma multa qualquer por conta de não pagamento de ICMS, ou defendendo algum cliente em matéria tributária. Vai ser difícil não ter alguma coisa envolvendo o Estado. Lembre-se, o fato de eu ter alguma destas ligações não me torna impedido para exercer o cargo de árbitro. Eu tenho que fazer a revelação. Mas a dificuldade está em saber o que eu revelo. Imaginem agora, se o Estado de São Paulo tem essa complexidade, são 50 entidades para que eu tenha que fazer checagem, imagina a União. Se eu for nomeado árbitro, já me aconteceu, de ser nomeado árbitro, a União é parte, e aí uma das partes pede, olha, diga quais são as ligações que você tem, direto ou indiretamente, com a União. Impossível. Quer dizer, são centenas de empresas nas quais a União, de alguma maneira, tem participação ou interesse. Como é que eu vou saber isso? E que relevância isso tem para saber se a minha imparcialidade será ou não será comprometida, se eu represento, eu tenho uma demanda que contra uma empresa qualquer da União que presta serviços numa região que nem é a minha. Nada disso é muito relevante, mas é um problema extra, né? A gente saber o que é que vai revelar. Esses diplomas legislativos que tratam da indicação de árbitros procuram estabelecer alguns critérios para a nomeação de árbitro para que haja um mínimo de transparência. Tem que estar no gozo da... Eu estou, de novo, me reportando agora a esta legislação que diz respeito à infraestrutura, esse decreto. Está no gozo de plena capacidade civil, de ter conhecimento compatível com a natureza do litígio e não ter com as partes ou com o litígio que lhe for submetido, relações que caracterizem as hipóteses de impedimento ou suspeição de juízo às diretrizes do Código de Processo Civil. É um problema bastante importante esse. A gente tem que, no momento que aceitar uma nomeação como esta para o encargo de árbitro envolvendo a União em matéria de infraestrutura, é bom a gente saber se encaixa bem nesses parâmetros e se consegue fazer uma revelação que não vá depois, mais tarde, resultar, no caso de derrota de um ou outro, numa acusação de parcialidade por conta de não ter feito esta ou aquela revelação. Tudo vai muito bem, e esta arbitragem pode ser realmente uma ótima escapatória para o Estado, de maneira geral, para resolver as suas controvérsias mais complicadas, se o Estado, a administração pública, em qualquer um dos seus níveis, se comportar adequadamente no momento de perder uma eventual demanda.
Porque, enquanto ganha, tudo são flores. Mas, no dia em que a administração pública perde, aí realmente pode soar o alarme. Então, nós estamos assistindo a alguns comportamentos que são preocupantes. Por exemplo, uma entidade pública é derrotada numa arbitragem. Ela propõe uma ação anulatória, afirmando, por exemplo, que os árbitros extrapolaram o mandato conferido pela cláusula compromissória ou pelo compromisso arbitral, quer dizer, dentro do artigo 32, uma daquelas hipóteses de anulação. Mas promovem a demanda anulatória também colocando no polo passivo a Câmara Arbitral e os árbitros. Essa é uma medida, na verdade, intimidatória. Quer dizer, isso não pode. E se a administração pública agir desta maneira, claro que vai pôr a perder todo esse trabalho que está sendo feito para o desenvolvimento da arbitragem a favor do próprio Estado. Então, precisa só tomar um cuidado para saber se efetivamente a administração pública vai reagir bem a este modelo. Porque é um modelo bem diferente, inclusive, do Código de Processo Civil. Quando a administração pública litiga no processo judicial, ela tem uma série de prerrogativas, e em algumas hipóteses até privilégios, né, que os outros litigantes não têm no processo. Então, ela tem prazos aumentados, ela não paga custas, ela não paga despesas, eventualmente sentenças proferidas contra ela estão sujeitas ao reexame necessário, independentemente de recurso, e tudo isso cria um hábito no litigante administração pública que não vai ser visto na sede arbitral. Então, quando a administração pública vem para a arbitragem, ela abre mão de todas essas prerrogativas e de todos esses privilégios que são típicos do processo estatal. Então, é bom que a administração fique bem ciente disso. É uma escolha, não é obrigatório. Mas, se quiser a arbitragem, o modelo processual é outro. Nós estamos falando de um sistema processual diferente do sistema do Código de Processo Civil. E a administração tem que estar bem esperta no momento em que faz essa escolha. Mas, só para não passar batido, eu quero mostrar a vocês também que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais tomaram um pouco a dianteira no Brasil para criar legislação específica, legislação no sentido amplo, às vezes são portarias e são diretrizes mais voltadas ao próprio Estado do que ao particular. Mas, de qualquer maneira, são diretrizes importantes para regular a arbitragem quando houver o envolvimento de uma entidade desses três estados. Então, o Rio de Janeiro tem um decreto, que é de 2018, que regulamenta a adoção da arbitragem para dirimir conflitos que envolvam o estado do Rio de Janeiro ou então as suas entidades. São Paulo tem também aqui acho que é portaria, não, tem um decreto, que é um decreto de 2019, que dispõe também sobre o uso da arbitragem para a resolução de conflitos em que a administração pública direta e suas autarquias sejam parte. Nesses dispositivos, é interessante notar a preocupação dos estados a respeito do lugar em que a arbitragem vai se desenvolver. Isso aconteceu tanto no Rio, como em São Paulo, como em Minas, em que determinam que a arbitragem tem que ter sede no estado de São Paulo, no estado do Rio ou no estado de Minas Gerais. Quer dizer, já estão atraindo um pouco mercado. Mas as regras mais interessantes são a de honorários advocatícios. Normalmente, estes dispositivos, o de Minas não fala nada sobre isso, mas o do Rio de São Paulo tratam de honorários advocatícios de acordo com o Código de Processo Civil. Quer dizer, alguns dizem, vedam a condenação da parte vencida ao ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se, entretanto, honorários de sucumbência, de acordo com aqueles critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, né? Quando envolvem a administração pública. Então, os honorários, quando a administração pública está envolvida, são sempre reduzidos. É uma das prerrogativas que existem no Código de Processo Civil para a administração pública. E estas leis de São Paulo e do Rio capturaram
esses dispositivos para também estabelecer honorários que seriam honorários mais moderados. Agora, é curioso, essa regra é interessante, porque, num primeiro momento, fica parecendo que é uma regra de segurança para as autarquias, ou para o Estado de São Paulo, ter honorários de acordo com o Código de Processo Civil, né? 10% até um determinado valor, depois 8%, depois até chegar a 3%. Mas, gente, eu não me lembro em causas de valor enorme, e normalmente essas demandas que envolvem a administração pública são demandas de valor muito importante, eu não lembro de casos em que nós tenhamos árbitros dado honorário de 1%. Quer dizer, normalmente, quando a parte privada é totalmente vencedora, ela, quando muito, recebe lá 1%, 2%. Eu não me lembro nem de ter chegado a um percentual assim tão alto por conta dos valores envolvidos. Quer dizer, esta regra aqui piora a situação do Estado, que vai acabar, se for derrotado, vai acabar tendo que pagar honorários mais caros do que normalmente pagaria num sistema comum de arbitragem comercial. Olha, eu estou vendo que o meu tempo esgotou, eu já ultrapassei em 2 minutos aquela 1 hora que vocês me concederam. Eu quero deixar algum tempo também, se eventualmente alguém tiver alguma pergunta para fazer. Eu quero terminar esse meu voo de pássaro pela arbitragem envolvendo a administração pública, dizendo que a administração pública hoje é uma usuária frequente da arbitragem. Quer dizer, nos últimos 5 anos, o que a gente tem visto é um aumento significativo de arbitragens, especialmente das agências federais. A Agência Nacional de Petróleo, a ANEEL, a Anatel, a ANAC, a NTT, quer dizer, todas estas agências acabam utilizando bastante a arbitragem para resolver as controvérsias ligadas às concessões, normalmente dentro desse espectro de infraestrutura. E essas arbitragens estão fluindo muito bem, a experiência está sendo muito boa. Eu tenho conversado muito com a AGU, e é a AGU quem está representando estas agências e a maior parte desses litigantes, isso quando não a União intervém também nesses processos arbitrais, que tem isto, né? Há uma lei de 1998, eu não lembro agora o número da lei, mas ela permite a intervenção anômala da União toda vez que estiver participando de qualquer processo, pode ser judicial, pode ser arbitral, pode ser o que for, uma entidade da administração indireta. Então, se uma agência é demandante ou demandada numa arbitragem, a União pode, eventualmente, interferir. Então, a AGU tem acompanhado de perto esta experiência e hoje nós temos especialistas dentro da estrutura da AGU, dentro das procuradorias, nos estados, esses 3 que eu citei, pelo menos, onde a arbitragem se desenvolveu bastante, dentro das procuradorias dos estados, há um núcleo de arbitragem, quer dizer, existem até a criação de núcleos específicos, tem uma portaria do Advogado-Geral da União, por exemplo, de 2019, que criou um núcleo especializado de arbitragem, e portarias mais ou menos paralelas a essa aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quer dizer, estão sendo preparados procuradores para atuar em arbitragens. E é uma turma bem forte, porque é um pessoal bem preparado que vem para representar o Estado. Então, eu tenho atuado como árbitro em várias dessas arbitragens, tenho tido uma impressão fantástica da atuação das entidades públicas de maneira geral. Nem falo mais das sociedades de economia mista. Por exemplo, a Petrobras é um bom exemplo. Há muitos anos atrás, quando a Petrobras se envolvia numa arbitragem, ela contratava os serviços de um advogado externo. Hoje, a Petrobras, nas arbitragens, trabalha com seus advogados internos, que são preparadíssimos, é um time muito azeitado. A mesma coisa acontece com as agências, que às vezes são representadas pela Procuradoria, Procuradoria da República, e às vezes são representados pela AGU, Procuradoria Federal, né, Procuradores Federais, ou pela AGU. O pessoal da AGU é um azogue, é um time muito bom. Quer dizer, quando tem aquele time da AGU, você já sabe que é sinal de que vai ter uma arbitragem de primeira categoria. Isso é muito bom. A gente vê o trabalho dessas entidades nas arbitragens rendendo, porque muitas vezes esse mesmo pessoal está envolvido no processo judicial, mas o trabalho não rende,
porque as demandas são tão lentas que ele fala para um juiz, quando vai haver o julgamento já é outro. E o princípio da identidade física do juiz, há muito tempo, no processo civil, já desapareceu, né? Já estava mitigado no Código de 73, agora nem é mais contemplado no Código de 2015. Então, é bom ver que este trabalho que está sendo desenvolvido pela administração pública está sendo bem aproveitado, que nas arbitragens isso repercute muito bem. Vocês precisam ver as apresentações que a AGU prepara nas nossas arbitragens. É realmente coisa de primeiro mundo. Nós que estamos trabalhando frequentemente na função de árbitro, temos sido surpreendidos agradavelmente por esta atividade de primeira linha das entidades da administração federal e de algumas administrações estaduais. Rio de Janeiro e São Paulo têm se esmerado também nos seus respectivos processos. Vamos ver como é que acontece no Amazonas. Eu ainda não tenho notícia de arbitragem envolvendo a administração pública no estado do Amazonas. Tomara que a gente logo, logo comece a ter essas notícias também. Então, Lucas, por enquanto, são essas as que ia fazer dentro desse prazo que vocês me ofereceram para estar aqui com todos vocês essa noite, ainda que à distância, dando alguma notícia a respeito do que está acontecendo na arbitragem envolvendo a administração pública. E agora, eu não sei qual é a forma que vocês deram ao evento, se há possibilidade de algum diálogo ou se, por conta da quantidade de pessoas, isso não vai ser possível. Diga lá. Professor, nós estamos com um grupo aqui do WhatsApp selecionando as perguntas e é incrível, a sua palestra foi incrível. O pessoal aqui está bem contente com a exposição e nós separamos algumas aqui. Eu posso direcioná-las ao senhor? Então, manda. Pode falar. Professor, quando falamos dos princípios da administração pública, a arbitragem ela pode bater em algum desses pilares? Por exemplo, o senhor citou aí o princípio da publicidade relacionada à administração pública, na qual as decisões aí no caso elas precisam respeitar na medida do possível, sendo relativizadas aí alguns critérios sigilosos, como o senhor exemplificou com uma das cláusulas, né? Por exemplo, a gente não vai também dar publicidade a tudo, mas em relação aos princípios administrativos, a arbitragem ela pode ir de encontro a algum destes? Como que fica essa ou aparente antinomia? Não há antinomia. Na verdade, o que se espera é que todos os princípios que regem os contratos da administração pública sejam respeitados. Mas, Lucas, da mesma maneira, toda vez que incide o Código Civil, o que se espera é que os árbitros apliquem corretamente o Código Civil. Se incidirem determinadas normas societárias, espera-se que os árbitros apliquem a lei das sociedades anônimas corretamente. Quer dizer, o que é que se espera? Nós estamos falando do julgamento. Espera-se que o julgamento seja de acordo com as leis que devem incidir, que devem regrar. Se isto escapar, nós temos um julgamento errado. E julgamento errado não se anula. Julgamento errado lamenta-se. Não tem recurso. A arbitragem é tiro único. Então, se você me perguntar se devem ser respeitados os princípios da administração pública, eu vou responder a você que é claro que sim. Mas pode haver algum erro? Pode. Como pode haver erro em qualquer julgamento. A arbitragem também não está isenta. A diferença é que na arbitragem não tem uma apelação para corrigir, e eu tenho que conviver com esse erro. É o risco que se corre com a arbitragem. É um risco conhecido. Ninguém tem do que se lamentar. Então, se eventualmente o julgamento é ruim e a administração se lamenta porque diz, olha, não foi aplicado o direito administrativo da maneira mais adequada, lamento, você podia ter escolhido uma fórmula diferente de resolver teu litígio e chegar ao Supremo Tribunal Federal, que, quem sabe, iria achar que o seu argumento é correto. Aqui na arbitragem, isso é apenas classificável como um possível erro e não tem o que fazer. É o risco da arbitragem. Correto. Obrigado, professor. A segunda pergunta é se existe algum conflito entre a autonomia da vontade e o interesse público nas arbitragens envolvendo a administração. Não existe, porque se você pode até transigir quando o direito for disponível, não há conflito nenhum. Quando a gente fala em interesse público, nós não estamos falando de indisponibilidade, são coisas completamente distintas. Quer dizer, o interesse público é preservado, muitas vezes, exatamente com uma composição.
e não com uma regra estratificada. As pessoas confundem administração pública com indisponibilidade. São coisas completamente separadas. Eu posso ter perfeitamente a administração pública com direitos disponíveis. É para esses que a arbitragem existe. E, normalmente, são esses direitos secundários. Estes é que são objeto, eventualmente, de arbitragem. Olha, hoje ninguém discute a possibilidade de um contrato de concessão, por exemplo, você colocar uma cláusula compromissória, que vai tratar, o litígio vai tratar, por exemplo, da recomposição de valores ou de riscos dentro de um contrato administrativo. Qual é o problema? Perfeitamente possível. Correto. Muito obrigado, pessoal. A próxima está muito relacionada com o que a gente tem. O senhor iniciou aí a exposição falando aí de modo temporal que entre 2013 e 2015 nós tivemos, né? Em 2015 a promulgação da lei que alterou a lei de arbitragem, a 13.129, né? Na qual de forma expressa ali preveu a utilização da administração pública da arbitragem, correlacionando tanto direta quanto indireta. E a pergunta é se antes dessa data, antes da promulgação, decretos, que foi o 10.025, né? Mas essas legislações passadas, elas previam a utilização da lei de arbitragem anterior a essa modificação? E, assim, a resposta por óbvio assim, é que sim, o senhor já citou, mas como que era dado isso? Poderia se alegar alguma ilegitimidade, alguma coisa do tipo, ou ilegalidade, por exemplo? Não, o Tribunal de Contas da União é que imaginava que a permissão para que a administração pública participasse de uma arbitragem tinha que vir por meio de uma autorização específica. Então, eu tinha que autorizar a agência tal a submeter tal questão à arbitragem, submeter tais questões à arbitragem. E o que nós argumentávamos é que não, que o artigo 1º da arbitragem, da maneira como estava redigido, já autorizava todo e qualquer direito disponível a ser submetido à solução arbitral, fosse ele da União ou fosse ele do particular. Não havia essa distinção. Mas, para evitar qualquer dúvida, colocou-se esse parágrafo 1º aqui para resolver o tema. Não havia mais dúvida. E, a partir de então, ninguém mais duvidou. Era só uma questão de tranquilizar, é só uma questão de previsibilidade. Já que alguém duvidou, era melhor deixar a coisa clara. Por isso nós fizemos. Acho que muito relacionado também com isso a lei de liberdade econômica, né? Tem muito a ver, já ali muitos aspectos da lei de liberdade econômica, tanto no Código Civil quanto na praxis mesmo do direito comercial, e veio ali para, agora, né, mais recentemente, para ter ali, gerar uma certa maior segurança, alguma coisa assim nesse sentido. Essas leis decorrem, às vezes, de doutrina restritiva ou de jurisprudência restritiva. Então, para combater isto, edita-se uma lei para dizer, não, aquela tentativa dos tribunais de restringir não pode mais ser aplicada, porque nós vamos deixar agora claro na lei que pode fazer o que os tribunais estão dizendo que não podia. Ponto final. Está resolvido. A própria lei de arbitragem, nós tivemos que trabalhar com isso, no artigo 38 ou 39 da lei, quando a gente diz que não poderiam ser exigidos para citação se a arbitragem fosse internacional, os mesmos critérios exigidos pelo Código Civil para citação. Por que nós dissemos isso? Porque, na época, o Supremo dizia que, para fazer uma citação de uma entidade estrangeira para um brasileiro, tinham que ser aplicados os mesmos critérios previsto no Código de Processo Civil. Quer dizer, os americanos, naquela época, mandavam citar por correio, e no Brasil tinha que estar professor de justiça. Então, aqui, quando vinha homologar a sentença estrangeira, o Supremo dizia, não homologo, não, porque... não homologo porque essa citação acabou sendo feita de uma maneira que não dá garantia para o brasileiro de que ele tenha realmente recebido a notificação da demanda, porque aqui no Brasil vai com oficial. Gente, cada lugar é cada lugar. Então, nós também pusemos na lei quase que uma legislação defensiva para mudar a jurisprudência de um tribunal. É isso que eventualmente estão fazendo, né? Perfeito. Professor, cabe mais uma? Claro. Vamos lá, então. A gente tem uma pergunta do Daniel Barbosa, que é o seguinte.
A administração pública precisa ser representada por alguma pessoa específica no procedimento de arbitragem? Se você está perguntando, Daniel, você está perguntando se precisa ter um advogado, um advogado da AGU ou um procurador, a resposta é não precisa ter advogado na arbitragem, mas que a administração pública vai ser representada por alguém, naturalmente sim. E cada entidade vai ser representada da maneira que estiver prevista na sua organização. Quando a administração pública for direta, o que a lei diz que o órgão, a autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração da convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Então, a arbitragem só vai poder ser autorizada por esta entidade que é a representante da administração direta. Então, no caso do Estado, é o governador do Estado ou o representante do governador do Estado, que é um secretário de Estado ou o procurador-geral do Estado, normalmente é quem tem esta autorização. E a entidade que virá para a arbitragem vai ser representada de acordo com o seu próprio estatuto. Então, a ANP é representada pela AGU ou por um procurador. Uma entidade autárquica é representada pelo seu gestor, pelo seu presidente. Nas entidades indiretas, a representação será feita de acordo com os estatutos. Na representação direta, a própria lei já diz quem é o gestor que representa. Agora, a regra geral é que nos estados e na União, a representação vem por conta destas organizações dos advogados já predisposta, procuradorias, a AGU. Nos municípios é que a coisa se complica um pouco, porque nem sempre os municípios têm procuradores. Então, eventualmente, o município menor vai contratar um advogado para representar uma arbitragem. Ou o próprio prefeito pode vir e representar o município na arbitragem, porque não há necessidade de um advogado. Show de bola. Muito obrigado, professor, pelas perguntas, pela exposição. É incrível, incrível estar tendo essa oportunidade de poder assistir uma palestra dirigida pelo senhor. E eu acho que, em relação às perguntas, eu não tenho mais nada por aqui. Talvez o nome do filme que o senhor citou é The Gold Lady. The Golden Lady, A Dama Dourada, que é o nome do quadro do Klimt. The Golden Lady. Legal. Tá? Legal. Tá no Netflix. Vocês encontram lá. Beleza. Olha, agora vamos fazer o seguinte: o próximo convite é para eu ir pessoalmente à internet. Tá? A cozinha manauara é uma das coisas mais bacanas que eu já vi na vida. Não posso perder isso. Então, vocês façam o favor de me convidar para tomar aqueles sorvetes estranhíssimos que vocês têm aí. Eu quero tudo de bom, tá? Comer um peixe, tomar um açaí. É isso aí. Pronto, tá combinado. Aguardo um novo convite, mas agora tem que ser pessoal, tá bom? Presencialmente, olha aí, ó. Café da manhã característico. Beleza, pronto. Professor, pode deixar com a gente. Nós agradecemos imensamente novamente e tenha uma boa noite. Obrigado, Lucas. Obrigado a vocês todos. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. Tchau, tchau. A lista de presença está no chat, tanto aqui do Zoom quanto das duas salas do Meet. Então, é só assinar lá e nos vemos amanhã novamente. Tchau, tchau. É isso. Não esqueçam de assinar a lista, por favor.